Ufa, torcedor! Finalmente a vitória veio. Teve drama, teve suor, mas achamos o golzinho que nos trouxe 3 pontos depois de 3 derrotas consecutivas na Série B do Brasileirão. O Sport agora tem aproveitamento de G4 e precisa confirmar a reação contra o Mirassol, que é um adversário nesse momento direto, e fazer um bom resultado também no jogo a menos que tem para confirmar a sua presença dentro do G4. O Santos, que todo mundo dava como favas contadas, tem aproveitamento, quem diria, hein, de time que não sobe se o campeonato acabasse hoje. E o Vozão levou fumo dos grandes contra o Vila Nova, que achou de se recuperar logo em cima do time de Wagner Mancini. Nesta terça, a rodada vai ser fechada com Mirassol e Goiás. Fica aqui que eu vou te falar qual é o melhor resultado, na minha opinião, para o Sport Clube do Recife. Eu volto já, é logo depois da vinheta. Salve, salve, torcedor do Norte-Nordeste, seja bem-vindo ao YouTube. O espaço voltado para o torcedor brasileiro e, sobretudo, torcedor nordestino, com foco especial no Sport Clube do Recife. Você é bem-vindo aqui para fazer o canal junto conosco, para deixar sua opinião, sua crítica, sua sugestão. E se essa é a sua primeira vez aqui, eu te convido para deixar aqui seu like, sua inscrição, deixar aí o sino da notificação ativado, para que sempre que tiver conteúdo aqui pelo canal, você possa ser informado. E se você puder ajudar aqui a galera, recomenda também para um amigo, para que esse conteúdo seja conhecido por mais e mais pessoas. Torcedor, nesta terça-feira, o Vozão levou um fumo dos grandes em Goiânia. Até em dado momento, parecia que conseguiria arrancar um bom resultado. Chegou a empatar o jogo em 2 momentos, após estar perdendo primeiro por 1-0, depois por 2-1. Chegou a dominar o jogo, meter bola na trave, mas o Vila Nova achou de se recuperar logo em cima dos cearenses. Resultado este que foi bom, inclusive, para o Sport, uma vez que o Ceará tem a mesma pontuação do clube pernambucano. No entanto, o Sport passa à frente pelos critérios de desempate por ter uma vitória a mais. O time de Wagner Mancini agora fica na 6ª posição com 15 pontos, porém pode perder ainda uma posição para o Mirassol, que joga no complemento da rodada, no fechamento da rodada contra o Goiás nessa terça-feira. E o Santos, hein? Você aí do outro lado, me fala a verdade. Quando começou o campeonato, pensava, esse time aí não vai ter trabalho para subir. Plantel caro, nomes badalados, folha de pagamento astronômica, e o time santista já tem aí nada mais, nada menos do que 4 derrotas. E pasme, se você olhar a classificação agora, você vai estar vendo aí a quantidade de pontos do Santos, a mesma do Sport, a mesma do Ceará, a mesma do Operário. Eu particularmente acho que, tirando o Sport desse bolo e o Ceará, talvez o Santos deveria estar mais à frente. Mas olha o aproveitamento. Se o campeonato acabasse hoje e os times todos já estivessem feito os seus jogos, e o que vale no final é a régua de aproveitamento, o Santos estaria, quem diria, fora do G4. O Santos tem um aproveitamento de 55% e tem alguns times aí na frente do Santos. O melhor time hoje, se a gente fizer uma classificação aqui por pontos ganhos em cima do total de disputados, o Goiás, ele hoje tem o melhor aproveitamento do campeonato, com 70% dos pontos conquistados, seguido pelo América Mineiro, que tem 18 pontos e é, por enquanto, o primeiro colocado. Pode ser ultrapassado pelo Goiás nessa terça. O América tem 66% de aproveitamento e, na sequência, Avaí e Sport fechariam o G4. E aí, torcedor, será que é um desajuste temporário? Será que o Santos consegue se arrumar? Comenta aqui o que você acha, o que pode estar acontecendo lá com o time de Carille, que, aliás, tem balançado no cargo, e a torcida do Peixe já começa a pedir a cabeça
do treinador que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2018. Nessa terça-feira, a rodada será fechada no Estádio Municipal de Mirassol, onde o Mirassol e o Goiás se enfrentam. Dois times que estão brigando pela parte de cima na tabela. O Sport poderá perder uma posição se o Mirassol vencer o jogo. O Goiás, se vencer, assume a liderança isolada, passaria a 20 pontos e aumentaria, inclusive, aí o seu percentual de aproveitamento. Então, eu vou te falar o que eu considero ideal, pensando do nosso lado, como diz o ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eu acho que um 0-0 ali seria excelente para o Sport, porque nem o Goiás se distanciaria, nós ficaríamos a 3 pontos do Goiás com a mesma quantidade de vitórias e um jogo a menos, e o Mirassol também não ultrapassaria o Sport, porque empataria em número de pontos. No entanto, teria uma vitória a menos, né? Por isso que é muito importante vencer um campeonato. Às vezes, você olha, o Sport perdeu 3 jogos consecutivos. No entanto, pelo fato de ter tido uma boa arrancada com 4 vitórias e ter conseguido agora mais uma, a quantidade de vitórias é muito, muito, muito importante ao cabo e ao fim do campeonato. Então, torcedor, nessa terça-feira, liga aí o secador, torce por um 0-0 lindo, para que ao final a gente fique ali a um passinho do Goiás e ainda à frente do Mirassol. Agora vamos falar um pouquinho do jogo dessa segunda-feira na Arena Pernambuco. O Sport venceu o Paysandu por 1-0 num jogo dificílimo, muito mais até do que eu esperava. Não que eu achasse que o resultado seria favas contadas, eu até esperava que o jogo viesse a ser difícil. Considero o Hélio dos Anjos um bom treinador da velha geração, da antiga geração, mas um treinador que tem se atualizado, um treinador que é estudioso, estudou o comportamento do Sport, e o Paysandu, além de tudo, vinha aí numa rampa de recuperação, né? Foi campeão da Copa Verde, empatou no interior de São Paulo, venceu o América Mineiro, que é o time que não por acaso é o líder nesse momento, e o Paysandu traria sim algumas preocupações ao Sport. No entanto, o jogo acabou sendo mais dramático do que também eu esperava que fosse. O Sport jogou muito mal, ao meu ver, até os 40 minutos do primeiro tempo. Inclusive, está como peça negativa e ele vai se salvar por causa do gol, o Fabrício Domingues. Até então, até a hora do gol, eu achava o Fabrício Domingues ali a peça mais destoante do time do Sport no jogo dessa terça-feira contra o Paysandu. Só que, como eu falei, até os 40 minutos o Sport praticamente não acionou o goleiro do Paysandu, mas dos 41 até os 49, que foi quando acabou o primeiro tempo, o time de Souza deu um sprint, foi pro abafa e acabou ali enfileirando chances perdidas. O Dalbert teve uma chance claríssima frente a frente com o goleiro, o próprio Vilhena meteu uma bola de cabeça na trave após um belíssimo cruzamento do Lucas Lima. Então era justo que o Sport já tivesse vencido o primeiro tempo e tivesse voltado do intervalo com um placar favorável. Importante dizer que no jogo de hoje o Romarinho foi uma baixa. Não vinha bem o Romarinho, é verdade, mas é um jogador que faz falta em termos de elenco, né? Ele sofreu ali uma entorse no tornozelo, espero eu que seja só isso, para que o tempo de recuperação não seja tão longo. Tentou continuar, mas depois, numa disputa de bola na lateral ali, o jogador do Paysandu acabou dando uma cutucada ali no tornozelo dele, não de maldade, realmente uma disputa de bola normal, e o Romarinho acabou não conseguindo permanecer em campo. E aí vem a surpresa positiva, ao meu ver, da noite, que foi o Pedro Vilhena, que, ao meu ver, junto com o Lucas Lima, foi o melhor jogador em campo. O Pedro, das últimas vezes que tinha entrado em campo, não tinha jogado bem, normalmente jogando pelo meio, né? É um jogador que não demonstrava muita força física, muita intensidade física, não demonstrava ser um jogador tão habilidoso no 1-1, mas hoje entrou pela direita. O Lucas Lima, em alguns momentos, ali fez uma alternância de posição com ele e se ouve muito bem, criou boas jogadas, fez boas tabelas ali com os laterais, tanto na direita como na esquerda também. Então criou oportunidades, deu uma dinâmica positiva ao time do Sport. E no segundo tempo, após a entrada do Zé Roberto no lugar do Gustavo Coutinho, o Sport não jogava com aquele mesmo ímpeto dos últimos minutos do primeiro tempo, mas numa boa jogada ali, numa trama entre Lucas Lima, Zé Roberto e o Fabrício Domingues, que àquela altura, aos 27 minutos do segundo tempo,
já jogava de lateral. O Pedro Lima acabou sendo substituído no segundo tempo, porque vinha de um período de não treinar com o grupo, tinha sofrido um choque na cabeça. Então, o Souza achou por bem preservá-lo no segundo tempo. Eu não faria aquela substituição, não sei se foi um pedido do Pedro, mas se estava no planejamento. Inclusive, não concordei também com o Fabrício Domingues indo para a direita, porque como comentei aqui segundos atrás, minutos atrás, achava o Fabrício Domingues destoante no jogo contra o Paysandu na noite dessa segunda-feira, melhor dizendo. No entanto, ele acabou se posicionando bem e deu ali um chute de rara felicidade com a canhota e fez o gol que deu números finais à partida. O Sport agora, como falei, fica na quinta colocação, porém com aproveitamento de G4. G4 é logo ali, precisa confirmar a reação agora no próximo domingo, que é o próximo jogo contra o Mirassol, na Arena Pernambuco, novamente, jogo que será às 18h30, então a torcida está mais que convocada a encher a arena para apoiar o time nessa recuperação, e agora é esperar que o time volte a apresentar um futebol de regularidade. Beleza, torcedor? Hoje, essas eram as que nós tínhamos a respeito do Leão, a respeito do campeonato. Você já viu aqui a classificação, já explicamos sobre a configuração de como ela pode terminar ao final dessa nona rodada, e eu vou deixando para você o meu muito obrigado por acompanhar até aqui, deixando para você também um abraço e relembrando, não deixa de se inscrever para ajudar o canal, nem de deixar o seu like, é muitíssimo importante para nós que você nos dê essa força, tá bom? Um abraço grande, Deus abençoe sua vida e pelo esporte, tudo.